E aí, alguma vez já parou para pensar o que realmente faz um computador ser rápido ou dolorosamente lento? Pois é, muitas vezes a resposta está num componente que todo mundo fala, mas poucos entendem de verdade: a memória RAM. Hoje a gente vai desvendar de vez como ela funciona e por que ela é tão, mas tão importante para o desempenho da máquina. Para começar, vamos direto ao ponto. Pensa na memória RAM como se fosse a memória de curto prazo do computador, ou melhor ainda, uma bancada de trabalho. É ali que todos os programas e arquivos que estão abertos ficam guardados, sabe, para um acesso super rápido. Ela é uma memória que funciona sob demanda, e o conteúdo dela é volátil. O que isso quer dizer? Simples. Desligou o computador, tudo que estava ali some. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para entender de verdade a RAM, a gente precisa focar em três características principais. São elas que determinam não só o desempenho, mas também, e isso é crucial, a compatibilidade com o resto do sistema. E esses três pilares são: primeiro, a capacidade, que é basicamente o tamanho da sua área de trabalho. Segundo, o modelo, que define a tecnologia, a geração dela. E terceiro, a frequência, que dita a velocidade. Juntos, esses três definem a performance da memória RAM. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando pelo primeiro e talvez mais óbvio, a capacidade. Isso tem um impacto direto em quantas tarefas um computador consegue fazer ao mesmo tempo sem começar a engasgar. Pensa em quantas abas de navegador, programas ou até jogos podem rodar de uma vez só. Isso já levanta uma pergunta bem prática, né? Qual será a capacidade de memória RAM do computador que está sendo usado nesse exato momento para assistir a isso? E olha só, tem um jeito super fácil de descobrir isso na hora. Se for um PC com Windows, é só usar o atalho Ctrl mais Shift mais ESC. Isso abre o gerenciador de tarefas. Aí é só ir na aba Desempenho e pronto. Dá para ver direitinho quanta memória está instalada e o quanto dela está em uso. É uma ferramenta bem útil, vale a pena conhecer. Bom, apesar de não existir um número mágico que sirva para todo mundo, hoje em dia 8 GB se tornou uma base bem comum em muitas máquinas. Para o uso do dia a dia, geralmente dá conta. Mas para atividades mais pesadas, como edição de vídeo, jogos de última geração ou para quem adora ter dezenas de abas abertas no navegador, aí a história muda. Nesses casos, 16 GB ou até 32 GB podem ser necessários para ter uma experiência lisa, sem travamentos. Certo? Vamos para o nosso segundo pilar, o modelo. A melhor forma de pensar nos modelos de RAM é como se fossem gerações de tecnologia, ou até idiomas diferentes. Eles simplesmente não são intercambiáveis, ou seja, precisam ser compatíveis com a placa-mãe e com o processador do computador. Com certeza alguém já se deparou com essa sigla, DDR-SDRAM. Parece super complicado, né? Mas calma. Basicamente, essa é a família de tecnologia padrão para RAM na grande maioria dos computadores há mais de 20 anos. Ela foi evoluindo em gerações, como DDR3, a mais comum hoje, DDR4 e a mais recente, DDR5. E aqui a gente entra num dilema bem importante na hora de escolher um computador. A RAM DDR padrão, que é comum em desktops, dá a liberdade de fazer upgrades no futuro. Já a LPDDR, de low power, ou seja, baixo consumo, que a gente vê muito em notebooks ultra finos, entrega mais velocidade e gasta menos bateria. Mas tem um porém, ela vem soldada na placa. Isso significa que não dá para fazer upgrade. É a clássica escolha entre ter flexibilidade ou um desempenho super otimizado. Isso nos leva direto para o terceiro e último pilar que está totalmente ligado à performance, a frequência. Se a gente voltar para a nossa analogia da bancada de trabalho, se a capacidade é o tamanho da bancada, a frequência é a velocidade com que se consegue trabalhar nela. Essa velocidade toda é medida em megahertz, ou o famoso MHz. Um número maior aqui significa que a memória consegue ler e escrever dados muito mais rápido. Na prática, o que isso quer dizer? Um sistema mais ágil, com programas abrindo mais rápido e uma performance geral melhor, principalmente em jogos e aplicações profissionais. Beleza. Agora que a gente já entendeu os três pilares, capacidade, modelo e frequência, vamos ver como tudo isso se junta na mais nova evolução da tecnologia de memória, o padrão DDR5. E agora, olha só o tamanho do salto que o DDR5 representa. Enquanto um sistema DDR4 de ponta chega ali em uns 128 GB de capacidade e com frequências por volta de 3.200 MHz, o DDR5 bom. O DDR5 eleva esses números de um jeito absurdo. A gente está falando de poder chegar a 1 TB de RAM e já começar com frequência de 4.800 MHz. A diferença de desempenho é sinceramente gigantesca.
Mas claro, essa revolução toda não acontece sozinha. A adoção do DDR5 cria um efeito cascata, não é só chegar e trocar os pentes de memória, sabe? É preciso ter processadores e placas-mãe completamente novos que foram projetados especificamente para suportar essa tecnologia. Então, para a gente amarrar tudo, em capacidade, 8 GB é uma boa base de partida. No modelo, o padrão atual é o DDR4, mas é bom ficar de olho naquele dilema da memória LPDDR soldada nos notebooks. Em frequência, é só lembrar que mais megahertz significa um sistema mais rápido. E o futuro, que já é presente, é o DDR5, que simplesmente eleva todos esses 3 fatores a um outro nível. E tudo isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Com a chegada do DDR5 e programas cada vez mais pesados, a pergunta que fica não é só quanta RAM o computador tem hoje. A questão é se a configuração inteira, capacidade, modelo e velocidade, está realmente pronta para o que vem por aí. Fica aí a reflexão.